Graças a Deus. Nós estamos aqui na segunda escola de ministérios da Associação Vitória em Cristo. É uma honra receber gente de todo o Brasil e de tudo que é denominação. Junto, nós temos 300 jovens com vocação ministerial que nós estamos bancando, tanto o translado como o hotel e a pensão completa. Eu quero trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração esta noite sobre o tema As Marcas do Chamado por Deus, baseado na chamada de Eliseu. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Reis, e você pode deixar a sua Bíblia aberta, capítulo 19, do versículo 21, do versículo 19 ao 21. As marcas do chamado por Deus. É uma escola de ministério, então eu quero trazer uma palavra sobre as marcas daquele que é vocacionado, daquele que é chamado. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 19 ao 21, diz assim a palavra: Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias, e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Ele lhe disse: Vai e volta, porque que tenho eu feito? Voltou, pois, de trás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou, e seguiu a Elias, e o servia. Eu quero mostrar aqui 7 marcas, podem ter 10, 20, 30, 8, 15, não tem problema. Baseado aqui eu escolhi 7 marcas do chamado por Deus e uma conclusão que nós vamos ter. A primeira marca interessante, eu gosto dessa marca, é que Elias achou Eliseu lavrando com 12 juntas de bois. Então a primeira marca que eu encontro de alguém chamado é a produtividade. Deus chama gente produtiva. Quando Deus chama a Abraão, e quando você vê a saída de Abraão em Gênesis 12:5, diz o texto que ele saiu com sua fazenda, gado e toda sorte de gente criada. Produtivo. Quando você vê a chamada de Noé, em Gênesis capítulo 6 e no capítulo 7, aquele homem foi produtivo 120 anos, construindo a sua chamada de maneira produtiva. Quando você olha para José, produtivo na casa de Potifar, produtivo na cadeia e produtivo na corte de Faraó. Quando você olha para Jesus chamando os discípulos, em Mateus capítulo 4, versículo 18, Jesus chama a Pedro e André, que estavam lançando as redes. Mais um pouquinho adiante, chama Tiago e João, que estavam consertando redes, gente produtiva. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 2,9, diz: Bem vos lembrais do meu trabalho e fadiga. Trabalhei noite e dia para não ser pesado a ninguém, e ainda vos anunciei o evangelho. Produtivo. E a passagem que eu mais gosto, vocês já me ouviram, você que me acompanha pela televisão já me ouviu falar nisso. A passagem que eu mais gosto, como é que Deus admira alguém que é produtivo, é Gideão. Em Juízes capítulo 6, versículo 11, diz que o anjo do Senhor estava assistindo Gideão malhando o trigo no lagar, enquanto todo Israel
estava entregando a sua produtividade. Gideão disse: se fosse carioca, é ruim, vai levar nada, eu vou salvar. E aí o anjo do Senhor vira-se para ele e diz o quê? Varão produtivo, varão valoroso. Não está escrito em nenhum lugar da Bíblia varão vagabundo. O Senhor é contigo, não tem na Bíblia. É varão produtivo. Eu fico um pouco assustado quando alguém chega para mim e diz assim: pastor, eu abandonei meu emprego, eu abandonei meu trabalho e agora eu estou à disposição do que Deus quer fazer, e se a igreja quer me chamar, ai meu Deus, me ajuda. Que conversa é essa, rapaz? Quem te falou que tu tem que largar tudo? Tem um tempo para isso. Vai sustentar tua família, vai cuidar da tua mulher, vai trabalhar, e se Deus quiser que você viva full time do Evangelho, Ele vai dizer a hora, o dia e o tempo para isso acontecer. Deus não chama vagabundo, não chama preguiçoso, e chama gente produtiva. A segunda marca que eu acho interessante está aqui, por isso que eu pedi para você deixar a Bíblia aberta. Elias, está no versículo 19, Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Naquela época, a capa era um distintivo de autoridade. A capa era um distintivo do seu ministério profético. E quando Elias lança a capa de Eliseu sobre Eliseu, aqui eu encontro a segunda marca do chamado por Deus. É que quem é chamado por Deus, pelo menos Deus vai dar um sinal da chamada. Chamada sem sinal é equívoco, é engano e emoção. O sinal da chamada é que Elias tira a sua capa e lança sobre ele, símbolo de sua autoridade ministerial, símbolo do seu ministério profético. Foi o sinal. É bem da verdade, meus irmãos, nessa questão de sinal, por isso que a própria palavra diz sinal. E muita gente quer que Deus dê todos os detalhes da sua chamada. Deus dá sinais ou sinal. Deus não dá tudo que vai fazer com você. Vou voltar para Abraão. Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Por enquanto só sai. É o sinal que eu estou te dando. Não tem mais detalhe. Não tem mais explicação. Não tem. Sinais. Deus dá um sinal. E aí eu vou entrar aqui numa área, sabe, muito interessante sobre essa questão de um sinal de Deus. O que é que Deus quer comigo? Que área Deus quer me usar? Em que lugar? Deus tem que dar um sinal. Como é que vai ser? Eu não sei. Então segura aí, filho. Existem duas coisas fundamentais para o chamado nessa área. Colossenses 3,15 diz: seja a paz de Cristo o árbitro. Você não tem paz? Como é que vai tomar uma decisão da sua vida ministerial sem paz? Segundo lugar, 1 Coríntios 14:33. Deus não é Deus de confusão. Vai tomar decisão debaixo de confusão? Você não tem sinal, está perdido. Como é que é? Agora eu quero destacar uma coisa aqui. Aguça teu ouvido. Você foi chamado, e eu vou te explicar, para o ministério de sacerdote ou para o ministério de rei? Eu vou dizer o que é isso. E esse é um grave problema da igreja brasileira. Gente que foi chamado com a unção de rei, mas quer a unção de sacerdote. E gente que foi chamado com a unção de sacerdote e quer a unção de rei. Pastor, explica que eu não estou entendendo nada. Tu vai entender. Mas vai entender mesmo. Quem banca o sacerdote é o rei. Quem determina no Antigo Testamento a provisão em Israel é o rei. Eu
nosso país, muitos pastores, líderes de igrejas e denominações, para segurar milionário e gente rica, está botando a mão e dando unção de sacerdote quando ele tem unção de rei. E também tem muita gente na igreja, porque tem dinheiro, porque é capacitado, porque é líder empresarial, pensa que Deus te chamou para ser pastor. Você está enganado. Deus está te dando um sinal da unção que tem sobre você, meu filho. Deus chamou você para ganhar dinheiro. Deus chamou você para construir patrimônio, para sustentar sacerdotes. Davi tinha unção de rei, mas não tinha unção de sacerdote, meu irmão. Saul tinha unção de rei, mas foi querer ser metido a sacerdote e se estrepou. Uzias tinha unção de rei e foi um dos reis mais espetaculares da história de Israel, mas pensou que tinha unção de sacerdote e foi oferecer no altar. Meu irmão, acabou o reino do cara ali, saiu leproso para viver em solidão. Eu tenho presenciado isso. Esse é o maior equívoco da igreja e da liderança. Qual é o sinal na vida daquele que você vai consagrar? O cara é empresário, está ganhando grana e quer se meter nisso. Fica no teu lugar, meu filho, que tu vai acabar com a unção de rei que você tem. Você não vai ser nenhuma coisa nem outra. E pastor? Não, eu tenho que garantir a minha sobrevivência, entendeu? Porque eu vou ser pastor, mas eu quero me preparar para eu poder me sustentar. Então por que é pastor? Se quem te chamou não te garante, por que você é pastor? Eu não estou falando de pastores, são profissionais, desempenham funções ministeriais, mas ainda trabalha. Eu estou falando de pastor que já vive da igreja, mas está preocupado. Eu vou ficar aqui comendo na mão de diácono? Quem manda você ser trouxa? Quem manda você não ter liderança? Quem manda você comer na mão de presbitério, na mão de diácono? Que conversa de comer na mão? Você é líder, rapaz. É porque eu não sei da igreja. Que história é essa? Você tem uma unção e tem sinais de Deus. Aquele que te chamou é aquele que vai garantir a tua vida. Eu estou falando para pastores e futuros pastores. Não consagre ninguém na sua igreja porque é rico empresário. Pode Deus até chamar um rico empresário. Chama-se casos específicos. Não faça da exceção a regra. Claro, Deus pode? Claro que pode. Quem disse que não pode? Claro que pode. Deus é soberano. Eu quero chamar um empresário para ser pastor. Aí é Deus. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da regra. Estou falando da regra, não estou falando da exceção. Qual é o sinal de Deus na sua vida? Eu estou falando isso, irmão, porque eu estou vendo o que está acontecendo. Gente que podia abençoar pastor Jabes, tantos ministérios, aí o cara abre uma igreja para si, e aí eu não vou deixar passar, porque isso vai botar na televisão. E eu conheço um empresário que quer abrir igreja, mas é para ele governar o dízimo dele. Ele quer governar o dízimo dele, ele não é liberal. Até nisso ele quer governar. Meu irmão, você pode ganhar 1 bilhão por ano. Os 100 milhões não pertencem a teu domínio de administração. Não é do teu domínio da administração. Aí o cara, eu conheço, eu sei o que é que eu estou falando. O cara que faz igreja bonita, faz igreja linda, faz igreja não sei o que, para ele mesmo administrar o dízimo dele, e depois arruma problema para a sua vida.
Pergunta a quem está do seu lado, mas sem espantar. Não espante, por favor, é apenas o primeiro culto de abertura. Qual é o sinal que você tem na sua vida? Pergunta aí para quem está do seu lado. Terceira marca do chamado por Deus está ainda no versículo 19. Não, está no 20. Na abertura do 20. Então deixou ele os bois e correu após Elias. Então deixou ele os bois e correu após Elias. Chamado por Deus, atitudes radicais. Atitude radical, meu irmão. O que é atitude? Um comportamento ditado por uma disposição interior que nos leva a agir. Repito, atitude. Um comportamento ditado por uma disposição interior que nos leva a agir. Agir em direção à chamada, em direção à visão radical. Rapaz, quando eu leio, eu já li várias vezes, eu fico impressionado quando Hebreus 11:8 fala de Abraão. E Abraão saiu sem saber para onde ia. Você está maluco, rapaz? Tu imagina Deus chega para você, você é da, escolher um lugar aqui, da Paraíba, pronto, em homenagem ao Estevão. Aí Deus chega para você e diz assim: sai da Paraíba. Por não, senhor, sou teu servo, eu saio. Me diga para onde. Não, eu estou mandando você sair. Mas, senhor, norte, sul ou oeste? Leste é mar. Para onde? Para onde você quiser, sai. Tu já parou para pensar num barulho desse? Sai! Saiu sem saber para onde ia. Atitude radical. Meu irmão, chamada ministerial requer atitudes radicais. Se você pensa que vai ser 2 e 2 igual a 4, na chamada ministerial pode dar 3 ou 5. Se você pensa, senhor, vamos fazer o seguinte: tu me chama, daqui a 3 anos eu vou me aposentar, daqui a 5 anos eu vou ter uma poupança. Você está enganado com chamada. Aqui o camarada jogou a capa sobre ele, foi uma mudança radical, meu irmão. Se você não está disposto a mudança radical, fica aí quietinho onde você está. Fica aí quietinho onde você está, que você vai arrumar problema para você e para a tua família. Sabe o que aconteceu comigo? Eu trabalhava numa empresa, meu sogro era pastor presidente, minha esposa trabalhava. Eu chamei a Elisete e falei: larga do emprego, eu vou sair do emprego, não fale nada com ninguém. Eu quero passar por um teste com Deus, se Ele me chamou realmente. Uma coisa minha e da minha esposa. Eu quero fazer um teste, uma coisa pessoal. Não pedi nada a ninguém, não incomodei nada para ninguém, não perturbei ninguém. Só chegava na hora da janta e do almoço na casa do meu sogro, só isso. E como lá tinha panela para 30, meus cunhados estão aqui, e mais um comer menos um, 11 filhos, então besteira. Casa pastoral, sempre tinha um monte de gente comendo. Eu falei: fome eu não vou passar, mas eu quero fazer um teste. Falei para minha esposa: se esse teste não der certo, eu volto. Eu vou voltar a trabalhar, não perturbo ninguém, não fico: irmão, olha, eu larguei tudo, quietinho, calado. Era uma atitude radical da minha parte. Eu queria fazer um teste pessoal meu. Se você não está disposto a uma atitude radical na sua vida, vai mudar sim. Ser pastor é uma mudança radical. Ser
querer o ministério é uma mudança radical. Permita-me dizer uma coisa tua, Josimar. Pastor Josimar que está aqui. Ele ia casar com uma menina. Eu conheço um pouco a história dele. Ele disse qual era o sonho dele, o que ele queria na vida. A menina disse: eu não sou preparada para ser mulher de pastor. Eu tenho meus ideais e meus sonhos. Bye, baby, tchau. Aí Deus honrou ele e deu a Beta, que é uma santa mulher, para aturar esse servo. Uma atitude radical. Era um cara novo, namorava uma garota linda, mas ele tomou uma atitude radical. Isso é o chamado por Deus. 4. Escute isso aqui. Muito interessante. Versículo 20. Deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então eu te seguirei. E aí o profeta disse para ele: vai. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Em quarto lugar, o chamado por Deus tem vínculos. Vínculos. Noé, faz uma arca para você e sua família. Vínculos. Abraão, sai da casa do teu pai e da tua parentela. Vínculos. Davi, da casa de Jessé. Vínculos. Daniel, da linhagem nobre de Israel. Vínculos. Paulo, judeu zeloso da religião como seu pai. Quais são os seus vínculos? Você tem vínculo com quem e com quem? Aparece um paraquedista no nosso meio, ninguém sabe quem ele é, ninguém sabe a história dele, e você vai dando oportunidade. Qual é o vínculo? Tem que ter vínculo. Não existe homem sem história, história sem homem, meu irmão. Quais são os teus vínculos? Não tem vínculo com nada. Não tem vínculo, perigoso. Não, pastor, eu não quero saber da minha mulher, eu não quero saber dos meus filhos. Não presta para o ministério. Não serve. Qual é a história dessa pessoa? Com quem ela tem vínculos? Meu irmão, é uma verdade, meu irmão. Quer ser chamado? Quem é você, meu filho? Senta aqui, eu quero conhecer um pouquinho da sua história. Não estou falando de pedigree não, meu irmão. Não estou falando de história familiar linda não, meu irmão. Não estou falando que tem que ser filho de famoso não. Não é nada disso não, meu irmão. Com quem você tem vínculo hoje? Com ninguém, pastor. Não tem vínculo com nada. Tá, então quando você tiver vínculo com alguém, nós vamos dar um jeito em você. Não tem vínculo com ninguém, não tem vínculo com nada. Não tem vínculo com igreja, não tem vínculo com pastor, não tem vínculo com família, não tem vínculo com ninguém. Está aqui eles, olha, deixa eu falar com meu pai e minha mãe, ele tinha vínculo. 5. Essa aqui é muito interessante. Versículo 21. Voltou, pois, de trás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes, e as deu ao povo. Aguça sua audição. Marca do chamado de Deus: romper com a história que pode impedir a sua chamada. Romper com a história que pode impedir a sua chamada. Lembra dos bois? Lembra dos carros? Queima essa potroca aí. Não vou precisar mais disso. Ele rompeu com a história que podia prejudicar a sua visão, o seu ministério. Há pouco tempo agora muita gente não entendeu. Eu era primeiro vice-presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, a maior igreja evangélica do país. Por eleição, eu fui eleito primeiro vice-presidente. E até, que é uma denominação grande, um jogo político, 50 mil pastores, pesado, até aqueles que não gostavam muito da minha cara. Tem aqui pastores da Assembleia de Deus, sabe, dizia: Malafaia, depois do pastor que está presidindo aí há muito tempo,
você vai ser a bola da vez. Você é o cara para ser o próximo presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Que coisa linda! Presidente das Assembleias de Deus do Brasil. Aí o Espírito Santo falou comigo: meu filho, não é essa a visão que eu tenho para você não. Eu não chamei você para ser homem político de denominação, porque o cargo é mais político do que qualquer outra coisa. Eu não chamei você para essa picuinha não. Eu não estou dizendo que lá não tem homem de Deus, porque lá está cheio de homens de Deus, gente séria, gente honesta, gente que trabalha, gente chamada. Não estou falando nada disso. Participei de lá com muita alegria, mas chegou a hora de eu romper com uma história que podia impedir a visão que Deus me deu. E nada que impeça a minha chamada vai ficar no meio do caminho, vai ficar na minha frente. Rompa! O Espírito Santo está falando com gente aqui. Você tem coisas na tua vida para romper, e quando você fizer isso, te prepare. Deus vai te levar para patamares altos. É romper, meu irmão. O que é isso aqui? Está atrapalhando a minha chamada? Está impedindo? Tchau, benção, acabou aqui. Pode ser uma amizade, pode ser no ministério. Sai de lá em paz, não briga com ninguém não arruma confusão não. Pastor, bota a mão aqui na minha cabeça, me abençoa, porque eu não quero continuar aqui, mas eu quero a sua bênção, porque eu vou sair daqui numa boa. Não arrasta ninguém de lugar nenhum, não arruma problema com ninguém, tá? Você está rompendo com uma história, porque, querido, o ser humano é um ser social, e o grupo social que você vive, ele é danado para te prender, para não deixar você sair dali. Segundo lugar, é que todo ser humano busca um lugar de acomodação. Eu estou aqui há tanto tempo, essa minha vidinha ministerial, esse feijãozinho com arroz, tá tão bom aqui. Tatu, sai desse buraco aí, meu filho. Tem que ser águia, vai voar a 10 mil metros de altura, vai ver o que Deus tem para a tua vida. Ele rompeu com aquilo que podia travar a sua chamada. Tem que ter coragem para romper, meu irmão. Tem que ter audácia para romper. Tem a hora de romper, tem o momento de romper. E eu não estou falando romper, meu irmão, por favor. Eu estou tratando com gente inteligente. Não pensa que romper é só você mudar de igreja, não. Não pensa que romper é mudar de denominação, não, por favor. Ou abrir sua própria igreja. Não pensa que isso é romper, não. É você romper com manias suas, sabe? É você, pastor, romper com essa liturgia medíocre que tu tá na tua igreja, porque aqui, pastor, eu recebi, esta igreja tem 88 anos. O primeiro pastor foi pastor 40. O segundo pastor foi pastor 47 anos. E eu estou aqui há 1 ano. E o que eles fizeram, não vamos remover os marcos antigos. Isso, meu irmão, acaba com a igreja juntinho. Rompe com esse negócio, rapaz. Deus te deu uma visão, rapaz. O povo está esperando por uma visão, meu irmão. Rompe. Se você romper, o povo vai com você. Eu não estou falando romper para o pecado não, meu irmão. Eu não estou falando romper para heresia não, meu irmão. Eu não estou falando romper para modismo não, meu irmão. Você precisa romper, muitas vezes com uma tradição arcaica, miserável, que está te travando. E Deus quer que você voe para um novo patamar, meu amado. Meu querido, se você não entender isso, meu filho, se você pensa que não tem que romper com nada, a gente sempre tem que romper com alguma coisa. Pode ser da nossa vida pessoal, do nosso ministério, de alguma coisa da nossa vida, de uma amizade, de alguém. Vou romper porque isso aqui está perturbando o meu ministério. Vou acabar com esse negócio aqui. Viu, jovens que estão aqui,
que tem uma vocação ministerial, o que pode estar impedindo você de progredir? O que você tem que romper? Sexto, então se levantou e seguiu a Elias. O chamado por Deus segue uma visão. A visão pode ser sua própria, a visão pode ser que Deus deu a um visionário para você participar daquela visão, a visão pode ser de uma igreja ou de um ministério, mas você tem que seguir uma visão. Qual é a visão do seu ministério? Qual é o visionário que você segue? A visão pode ser pessoal, a visão pode ser de outro, você participa da visão de outro, faz parte daquela visão, pode ser de uma igreja, pode ser de um ministério, mas de quem? Não tem visão nenhuma não. Estou aí, né, pastor? Que Deus, que mandato, nós estamos aí, né? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus quiser, eu estou aí, né? Eu topo qualquer parada, né? O Senhor falou, nós estamos aí, né, irmão? Aleluia, né? Para Deus quiser levar a gente, nós vamos, né? O Espírito Santo não tem nada a ver com essa bagunça da tua vida. O Espírito Santo não tem nada a ver com essa mediocridade. Pastores, líderes, dê uma visão a teu povo. Dê uma visão para esse povo. O povo está esperando uma visão, meu irmão. Elias seguiu, Eliseu seguiu a visão de Elias. O visionário era Elias. E até para você ter uma visão própria, por um tempo você segue a visão de alguém. Eliseu seguiu a visão de Elias. O visionário era Elias. É o teu pastor? Então siga essa visão. Você não tem uma própria? Siga a visão do seu líder. Colabore com ela. Não fica comendo aqui por baixo, não. Eu não concordo com isso aí, não. Eu acho que o pastor... É igual Maios, vai vir pregar aqui, e ele gosta de falar, e tem DVDs da última Slavec, do Fogo para o Brasil, quando ele fala de divisão, duas visões, que Jesus não permitiu, nem Pedrão chamou de diabo. Para trás de mim, Satanás. O cara vem com uma outra visão dentro de um ministério. Você está subjugado a um pastor, a uma autoridade, então participe da visão dele.